A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. O Senhor ama a justiça e requer de nós santidade e justiça. Quem não pratica e não apoia a justiça não tem parte com Deus. Não está no caminho da salvação. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem em amor, em santidade e em justiça. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O templo do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus, o nosso Deus de amor, o nosso Deus de justiça. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te faça apoiar o que Deus apoia e condenar o que Deus condena, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, impedimento da candidatura de opositores, bloqueio do cadastramento daqueles que poderiam ser uma ameaça à sua reeleição, multiplicação da opção de voto nas cédulas eleitorais, fechamento das fronteiras às vésperas do pleito eleitoral, impedindo o retorno de vários cidadãos que tiveram que abandonar o país por serem perseguidos devido às suas posturas oponentes. E outros milhões de concidadãos que abandonaram o país fugindo da miséria. A ameaça de um banho de sangue no caso da perda das eleições, e a perseguição e o sequestro de opositores, a proclamação do resultado das eleições
sem qualquer possibilidade de verificação da verdade. A morte de dezenas de cidadãos em manifestações pacíficas de oposição. A prisão de milhares de manifestantes opositores, inclusive crianças. A promulgação da sua reeleição pelo Tribunal Superior de Justiça, que é comandado por ele próprio. E é evidente que toda a população insatisfeita nas ruas não corresponde aos que concordam com o resultado anunciado. Mas, afinal, está tudo normal na Venezuela. Não é uma ditadura, é apenas um regime desagradável, um governo com viés autoritário. O reconhecimento de um resultado suspeito ou fraudulento por praticamente todas as nações do mundo, exceto aquelas que são governadas por seus aliados e amigos, é um fato. Mas para nós está tudo normal. Porque afinal existe um laço de amizade se sobrepondo à justiça. Nem mesmo a migração descontrolada de cidadãos daquele país para o nosso, em busca de refúgio nos últimos anos, consegue convencer de que existe algo errado com o governo venezuelano. Mas não existe fraude, não existe ditadura, não existe problema algum. Está tudo normal. É correto usar de cautela e não se precipitar em acusações sem provas. Mas quando as provas são pedidas, existe a insistência e as provas não aparecem, é preciso tomar uma posição. Mas seria tudo isso justiça e estaria bem aos olhos de Deus? As pessoas não creem que o que elas fazem nesta vida irá gerar consequências para elas próprias, tanto nesta vida quanto no juízo final. E não consideram que apoiar o erro é uma postura tão grave quanto a de quem pratica o mal. E com um agravante, erra também por apoiar aquilo que Deus condena. Deus condena a mentira e a injustiça. Deus condena a fraude. É possível que nós sejamos 215 milhões de brasileiros considerados na comunidade global como sendo pessoas de raciocínio lento ou pessoas ingênuas, a ponto de não conseguir discernir o certo do errado ou o bem do mal. E isso não é bom para nós como profissionais, como pessoas de negócio e como cidadãos. A nossa imagem está maculada. Se você pensa que nós estamos falando de política, não estamos. Mas poderíamos estar. Qual o problema de falar de política? Nós temos liberdade para falar de qualquer coisa. Mas falar de política
é muito diferente de fazer política. É preciso saber diferenciar. Ninguém jamais nos viu recomendando qualquer candidato a qualquer cargo eletivo. Não é o nosso chamado. Mas no caso presente, nós estamos falando de governo, como Deus também fala. Estamos analisando atitudes, comparando as coisas espirituais com as instruções espirituais. Estamos falando de pessoas que, segundo a Bíblia, recebem o poder para conduzir a população com juízo e com justiça, e não com interesses pessoais. Estamos confirmando o que está na Bíblia, que quando o ímpio governa, o povo geme. E a população do nosso país, há muitos anos, não para de gemer. Diz-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Esse é um ditado popular muito antigo. Não é uma expressão bíblica, muito embora a palavra de Deus nos induza a buscar sempre as boas companhias. No livro de Provérbios está escrito que o que anda com sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Milhares de pessoas assassinadas brutalmente em um único dia, de forma cruel e animalesca, quando participavam de um festival de música. E outros quando estavam na paz dos seus lares, vivendo as suas vidas. Mulheres sendo violentadas diante dos seus familiares. Crianças sendo assadas diante dos pais. Centenas de pessoas sequestradas, retiradas violentamente do seu convívio familiar, dos seus trabalhos, das suas escolas, da sua vida comum. Inclusive bebês de colo, e etc, etc, etc. Tudo isso ocorreu no Estado de Israel. Mas se passaram meses para que nós pudéssemos ouvir dos nossos governantes que esses atos praticados correspondem a terrorismo. Contudo, até o dia de hoje, o mundo não viu e não ouviu qualquer condenação da nossa parte aos terroristas. Muito pelo contrário. Tudo o que temos visto são condenações da nação invadida, porque exerce o seu direito de defesa e exerce o dever dos seus governantes de preservar a segurança daquele país. Nós não somos a favor de morte, de guerra, e nem do uso de armas de fogo ou qualquer outra arma letal. As armas foram criadas para roubar, para matar e para destruir. Então, fica claro de quem elas procedem. Não preciso dizer. Nós somos pessoas de Deus, pessoas da paz. A nossa arma é a palavra de Deus.
Mas pensamos que não tem sentido condenar as ações subsequentes quando todas são diretamente decorrentes de um ato de terrorismo. Sem o ataque terrorista, nada disso estaria acontecendo. A Bíblia está repleta de guerras entre nações e consta também que Deus ajudou a própria nação de Israel a vencer várias delas. E sempre que existe guerra, meus irmãos, existe ataque e defesa. É muito simples quando consideramos onde tudo se iniciou. Então, tudo o que se sucedeu, tudo o que ocorreu a partir de então, tem que ser atribuído a quem tomou a iniciativa de atacar e romper a paz. Tudo isso o mundo consegue visualizar e compreender. Mas nós, como sendo uma nação cristã, que deveria primar pela justiça, condenamos apenas as consequências, sem jamais havermos nos manifestado contra a causa. Não é bom para as nossas relações internacionais que sejamos vistos como uma nação sem personalidade ou uma nação medrosa, que não se posiciona do lado da justiça e que sempre tendemos para o lado do mal, para o lado do erro. E quando nos manifestamos, e muito timidamente, é quando não temos mais como evitar. Eu creio que você, tanto quanto eu, desejaria também ser dirigido por uma pessoa firme. E ainda que não seja de Deus, que prime pela justiça, a despeito de qualquer outro interesse. Provérbios 28, 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Como leão rugidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Deuteronômio 16, 18. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Esclarecemos que a palavra peita, que aparece 2 vezes nesse trecho, significa propina, suborno. 1 de Coríntios 2, 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana,
mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Provérbios 13, 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. João 10, 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A Ucrânia, tradicionalmente, sempre foi uma nação pacata, pacífica, dedicada à agricultura, sem presença marcante nos noticiários internacionais. E sendo uma nação independente, decidiu se filiar à Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN. Certamente por não confiar no seu vizinho do norte, a Rússia. E como no livro de Jó, onde lemos que o mal que Jó temia lhe sobreveio, justamente por tentar se proteger do seu obscuro vizinho, ele se incomodou com a sua intenção de autoproteção. E a Ucrânia foi também invadida pela Rússia com violência e truculência, ocasionando a morte de milhares de civis, entre eles mulheres e crianças, muitas violentadas, bombardeando escolas e shopping centers, sequestrando friamente crianças inocentes que perderam o convívio maternal e paternal e foram conduzidas para uma nação estranha, com uma língua estranha e hábitos estranhos, como o de tentar roubar as terras estrangeiras. E segundo a mídia, já foram mais de 50 mil soldados russos mortos, fora os que foram presos e os que foram feridos nos combates. Mesmo diante de tamanha barbárie, não vimos em nenhum momento os representantes do nosso país condenarem essa invasão e nem prestarem qualquer tipo de apoio ao país invadido. O único contato com a Ucrânia ocorreu por iniciativa do próprio governante ucraniano, surpreso e incomodado com o nosso silêncio. Mas, enquanto isso, o chanceler da Rússia foi recebido aqui com tapete vermelho. Mas isso não é um privilégio do governo atual. O governo anterior procedeu da mesma forma e até visitou o país invasor, a Rússia, quando a invasão já era iminente. E não foi uma visita para promover a paz, não foi. Não foi para mediar a situação. Na verdade, até hoje ninguém sabe o propósito daquela visita. E essa postura de ficar em cima do muro para mediar qualquer situação não convence mais a ninguém, porque na prática nós não mediamos nada. Não surge da nossa parte nenhuma sugestão aplicável ou
diretamente digo, nenhuma sugestão. Seria isso justiça ou será que nós somos uma nação medrosa? Que teme falar a verdade e se omite e silencia, ao invés de levantar a voz com autoridade do lado da justiça? O nosso Deus requer que pratiquemos a justiça, que amemos a benignidade e que andemos com humildade e temor diante dele, reconhecendo que nele reside todo o poder nos céus e na terra. Mesmo para quem não conhece a Deus ou as leis de Deus, o bom senso deveria impelir a todos para o lado da justiça. Se amanhã ocorre uma invasão no nosso país, certamente nós não apoiaremos os que se mantiverem em omissão. Jó 3:25. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Miqueias 6:6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glórias a nosso Deus. Louvado e exaltado seja o Todo-Poderoso. No trecho inicial que apresentamos do livro de Salmos, capítulo 11, temos no versículo 4, Davi, o salmista, se referindo ao nosso Deus, reconhecendo o seu poder e exaltando a sua majestade, admitindo que o Senhor está no seu santo templo, no seu trono nos céus, atento a tudo o que ocorre na terra. Ele está observando as nossas posturas e as nossas ações. Ele está provando as nossas atitudes e os nossos comportamentos durante todo o tempo, buscando identificar dentre a sua criação os bodes e as ovelhas, e dentre a sua plantação o joio e o trigo. Nada consegue escapar dos olhos e dos ouvidos atentos do Senhor. As pessoas do mundo não creem na existência de Deus,
ou na existência de um Deus vivo e presente, e pensam que podem fazer qualquer coisa que desejem. Pensam que podem viver de forma inconsequente. Inclusive alguns dentre o povo de Deus, como por exemplo Jonas, que tentou fugir da presença do Senhor para não cumprir com a ordem de Deus. E todos já sabemos o final da história. Quem ainda não conhece, por favor, leia a Bíblia. Leia o livro de Jonas, para conhecer melhor ao Senhor e as coisas que Ele faz. É tolice pensar que aquele que formou os ouvidos não consegue ouvir, e que aquele que formou os olhos não consegue ver. Não é possível que nós tenhamos mais sentidos do que aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Os que conhecem a Deus e negam o seu poder vão sofrer as consequências da sua falta de fé. Mas os que nem quiseram tomar conhecimento daquele que os criou já estão condenados, porque efetivamente não são pessoas de Deus. Mas nós, que somos de Deus, não podemos apoiar atitudes que Deus já reprovou. Salmo 11, 4. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Jonas 1:1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Salmo 94:8. Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No versículo 5, o salmista Davi confirma tudo o que acabamos de comentar, revelando que o Senhor prova o justo, mas a sua alma odeia o ímpio e o que ama a violência. O Senhor nos coloca à prova, a nós que somos filhos de Deus, para ver como reagimos.
para testar a genuinidade da nossa fé. Mas quanto aos ímpios, o Senhor não necessita fazer prova alguma. Deus derrama sobre as vidas deles laços, fogo, enxofre e ventos de tempestade. Tudo isso nesta vida presente. E no juízo final, dará a eles a condenação eterna. Notem que nós não devemos desejar o mal nem a morte a ninguém. Mas, se amamos ao Senhor, temos que estar em plena concordância com Ele. Deus é justo e nos deixou a sua palavra, as suas promessas e a sua advertência. Mas o ímpio não quer saber de Deus. Então nós que amamos a justiça, devemos nos posicionar sempre do lado de Deus. Não podemos estar do lado do ímpio. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas se temos que escolher um governante, oremos a Deus por orientação. A nossa fé tem que estar sempre no Senhor. Salmo 11, 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu copo. No versículo 7, que encerra o nosso trecho inicial, Davi conclui o Salmo 11, revelando que o Senhor é justo e ama a justiça, e que os seus olhos estão voltados para os retos. Mas onde é que isso se encaixa com os nossos governantes? O nosso Deus é um Deus de justiça, e Ele está sempre com a razão. Nós não temos que depender de governantes. A nossa dependência, assim como a nossa fé, tem que estar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor, assim como o nosso coração. Ele é o nosso governante e Ele está olhando para nós e está cuidando de nós. Salmo 11, 7. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Os governantes desse país precisam vencer essa tendência de fazer crer que estão sempre em cima do muro, quando, na verdade, estão inclinados para o lado do erro. Isso não é bom para eles nem para a população. Todos temos tido exemplos de sobra, de resiliência da parte de alguns governantes. Algumas atitudes que certamente uma grande parte da população gostaria de ver no nosso país e que muitos passaram até mesmo a invejar. A
A nossa Constituição não permite importar governantes, mas não tem qualquer restrição quanto à importação de atitudes. Quem poderia imaginar que depois de mais de 2 anos de guerra, em que a população ucraniana tem sido alvo da artilharia cruel do seu invasor, se mantendo em uma postura passiva de autodefesa, e após até mesmo o governante ucraniano haver recusado uma oferta de carona para fugir do país, tenhamos hoje a Ucrânia invadindo a Rússia. Quem imaginaria isso? A frase consolidada na cultura popular que diz que a melhor defesa é o ataque não se limita apenas ao futebol. Mais uma vez, lembramos que nós não somos a favor de guerras, de terrorismo ou de morte, mas nós somos a favor da justiça. A população russa, que com frieza reelegeu massivamente o seu governante diante dessa guerra sem fundamento, geradora de milhares e milhares de mortes, tanto de civis como de militares, de ambos os lados, inclusive dos combatentes que eram seus parentes e amigos, agora sofre e morre também com a invasão ucraniana. E assim como ocorreu com os ucranianos, também são obrigados a deixar as suas residências e fugir da guerra. Como esse conflito irá terminar, só Deus sabe. Mas alguns aspectos já ficaram muito claros. A ameaça do governante russo, feita desde o princípio da guerra, de usar armamento nuclear, que estava em alerta máximo, não procede. Não tem sentido. É mais uma mentira desse anticristo. Ele não é tão louco, ele é covarde. E deveria ir para sua casa, ao invés de estar comandando uma guerra sem sentido. Ele sabe que se lançar uma única ogiva nuclear, dezenas irão cair sobre a cabeça dele. Serão tantas que seu sistema antiaéreo não vai conseguir evitar. E ele estará entre os primeiros mortos. Outro aspecto que destacamos é que a Ucrânia jamais se intimidou com o tamanho, com as ameaças e com a brutalidade dos russos. Temos aí um bom exemplo de população com atitude de justiça. E um exemplo de um governo determinado a defender a sua pátria a qualquer preço. A população na Ucrânia é predominantemente católica ortodoxa, com uma crença trinitária. Eles creem em santos, e Maria é um personagem de destaque na sua crença. Eles proclamam a retidão e a fé. Eles se dizem cristãos, mas a sua fé está nos seus santos. Independentemente da cultura religiosa, existe na cultura civil daquele povo uma atitude que tem sido admirada
e aplaudida por todo o mundo. Enquanto nós, aqui no Brasil, temos sido cobrados por respostas e por posicionamento de praticamente todo o mundo. Deuteronômio 27. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. Jeremias 50, 36. A espada virá sobre os mentirosos, e ficarão insensatos. A espada virá sobre os seus poderosos, e desfalecerão. A espada virá sobre os seus cavalos, e sobre os seus carros, e sobre toda a mistura de povos que está no meio dela, e tornar-se-ão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros, e serão saqueados. Não é correto atentarmos somente para os aspectos negativos. Para sermos justos, precisamos olhar também para os positivos. Isso significa justiça, e justiça é de Deus. Do ponto de vista social, destacamos, meus irmãos, os auxílios à população carente e à população indígena, aspectos para os quais nenhum outro governo atentou. E que, mesmo sendo ainda insuficientes, são um alento para muitos, já que a nossa economia emperrada pelas altas taxas de juros e pelos impostos não consegue gerar empregos para a população. Os indígenas estavam morrendo de fome, estavam morrendo do mercúrio nos rios, gerados pela atividade dos garimpeiros. E também das doenças decorrentes. E sempre ouvimos falar que estava tudo bem, tudo normal, que não havia problema algum. É como se os índios não fossem humanos. A palavra de Deus nos obriga a nos sujeitarmos a todas as autoridades constituídas. Mas se sujeitar não significa concordar. E mais, a Bíblia esclarece que os governantes são ordenados por Deus para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Isso tanto no âmbito nacional quanto no internacional. Se um governante não cumpre com essa ordem de Deus, é porque ele não provém de Deus. E isso apenas confirma o que todos já sabíamos. 1 de Pedro 2:13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim
é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. O Brasil é a maior nação da América Latina em termos de território, de população e de economia. Deveríamos, portanto, exercer uma liderança, pelo menos regional. Mas isso requer da nossa parte postura, requer raciocínio e pronta reação diante de situações inusitadas. Coisas que não temos visto nos últimos governantes. Tudo está normal. É uma frase muito usada pelos últimos governantes. É uma forma de não fazer nada, de justificar a sua inoperância. Mas, para quem acha que roubar o celular de outra pessoa para tomar uma cervejinha é algo normal, não poderíamos esperar nada diferente. Nós, evangélicos, pessoas de Deus, temos condição de mudar a situação política do nosso país. Nós somos hoje mais de 40 milhões. O que nós não temos é união e nem a consciência do poder que está em nós. Não basta reclamar e dizer que está tudo mal. É preciso tomar a iniciativa de mudar. Nós temos um governante próprio, um governante eterno, que é Jesus. Mas precisamos começar a orar pelo destino desta nação, porque isso significa amor ao próximo. Precisamos pedir ao Senhor que levante uma pessoa de Deus, que deseje governar com juízo de justiça, que governe esse povo e esse país tão sofrido. Nós já estamos fartos dos ímpios. Mas não basta ser evangélico. Tem que ser de Deus. Precisamos sair dessa polarização, porque ela é uma artimanha criada pelo sistema político para que tenhamos sempre um pouco mais do mesmo, para que nada mude, porque é assim como convém a eles. Não estão preocupados com a população, estão preocupados em se manter no poder, vivendo dos altos salários do dinheiro público e da corrupção. Precisamos nos preocupar com a escolha de todos os cargos eletivos, não apenas o cargo presidencial, porque a geração e a modificação de leis vem do legislativo e do judiciário, não vem do executivo. Precisamos aumentar a bancada evangélica no Congresso e no Senado. Precisamos votar com consciência nos deputados e senadores, preferindo as pessoas de Deus e acompanhando o trabalho deles. O povo de Israel rejeitou o governo de Deus. E foi a pior escolha que eles fizeram.
Eles pediram para si um governante humano. Eles queriam ser como as outras nações e tiveram que conviver com a ausência de Deus e com a presença de péssimos governantes. Está na hora de nós, aqui no Brasil, fazermos o caminho inverso, de darmos um passo atrás e orarmos com o uso de muita fé para que Jesus assuma o controle e o governo não apenas do nosso país, mas desse mundo perdido. Porque nós já sabemos que hoje o mundo está no maligno. E isso explica tudo o que estamos comentando. Honras e glórias sejam dadas ao nome de Jesus, o nosso eterno Rei, o nosso eterno governante. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo, para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando e procedendo com consciência e com a certeza, com a fé de que Deus pode mudar o mundo.